Olá, este é o canal Textelling Activities. Seja bem-vindo. Veremos agora alguns aspectos da pronúncia. Você deve ter observado que o verbo no passado ou particípio, em sua forma regular com o ed no final, são pronunciados de 3 maneiras distintas: t, d ou id. Por exemplo, quando eu digo o verbo no passado regular, finished, como em I've just finished a 9-week stay at Wildlife Rescue Center, qual o último som que você escuta no verbo? Finished. Porém, que som você escuta quando digo traveled, como em Have you ever traveled abroad? Agora identificamos o som d ao final do verbo traveled. E se eu digo interested, como em You are interested in the position? Como eu pronuncio o ed final? Interested. Quando pronunciamos sons soantes, nossas cordas vocais vibram. Sente a vibração? Quando pronunciamos sons surdos, nossas cordas vocais não vibram. Sem vibração. Portanto, é a vibração ou a falta dela que explica por que pronunciamos o tempo passado e particípio dos verbos regulares em inglês com estes 3 finais diferentes: t, d ou id. Verbos terminados em sons surdos fazem com que o ed final seja pronunciado como som surdo t. Martha's father worked as a barber. Who influenced her exactly? Verbos terminados em soantes b, g, v, z, j, j, ou faz com que o ed final seja pronunciado como também soante d. She loved English when she was at school. He scored 2 goals. Verbos terminados em sons t e d fazem com que o ed final seja pronunciado como a sílaba id. The team defeated Sweden in the final. The team included Pelé and Garrincha. A maneira como o ed final do verbo soa será nítida quando cria-se uma emenda na fala entre palavras que terminam em consoante e é seguida de outra que se inicia com vogal. He worked as a barber. Worked. He worked as a barber. Supressão da letra H. A mesma regra de emenda da fala entre consoante e vogal serve para a supressão da letra H, quando este som de H ocorre no início da palavra. Por exemplo, Cameron and his wife are stopped by Officer Ryan. Deleta-se a letra H na palavra his. Então emenda-se and e his, formando ands. Vejamos alguns exemplos. She hates the 2 men who carjacked her car. Screenwriter Paul Haggis directs his first film. Many customers do not trust him. My mom didn't have any reaction. Something wrong has been done. Inserindo o som Y. Ao pronunciarmos computer como se escreve, diríamos computer. Inserir o som Y nos permite pronunciar com mais musicalidade. Computer. Assim como em particular, vocabulary, usual, popular. Você já deve ter notado a transformação que ocorre quando uma palavra finalizada com o som d é seguida de outra com o som inicial ya. Principalmente na variação norte-americana, não se ouve exatamente a frase What did you do? E sim na maneira emendada na qual se combina o did e o you. What did you do? Vejamos agora mais alguns exemplos. Did you go? Would you do that for me? Could you go now? Quando o mesmo som consonantal ou um som semelhante ocorre no final de uma palavra e no início da seguinte, pronunciamos apenas uma vez o som desta consoante, sem dar pausa entre as palavras. Vejamos um exemplo. Black Cat Tattoo. Ouve-se o som K
apenas uma vez entre as palavras black, cat. Tampouco é pronunciado duas vezes o som T ao final de cat e o início de tattoo, black cat tattoo. Agora mais alguns exemplos. Previous statements: stop playing, bad dog, Italian names, that time, help protect the forest. Os falantes nativos do inglês transformam certos sons nas palavras inconscientemente. Uma destas transformações é a pronúncia que ocorre entre a união da letra T e R, transformadas em tr, como na palavra train. Portanto, vamos aos exemplos. Contract, petrified, trunk, trolley, contrast, trouble. Distinguir os sons E e A provou ser bastante dificultoso para muitos estudantes do inglês, incluindo os brasileiros, sendo importante distinguir o som E como bad do som A como bad, para evitar mal-entendidos. Para se pronunciar o som E, lábios levemente abertos e bem relaxados, a língua repousa na base da boca. Set. Agora, para se pronunciar o som EA, a boca mais aberta do que para o som E, os lábios um pouco mais tensionados, a língua repousa na base da boca. Sat. Também é muito importante distinguir, para se evitar mal-entendido, o som I, como em leave, e o som I, como em live. Para se produzir o som I, necessita-se somente lábios esticados em forma de sorriso, slee. Agora, para se produzir o som E, a boca deve estar mais relaxada e em uma posição neutra, nem tão aberta, nem tão fechada, slip. Falar inglês com a musicalidade correta não requer apenas entonação de sílabas e palavras. Parte importante do ritmo da língua inglesa é o som átono. Com pronúncia mais breve e relaxada que os outros sons, o átono mais importante em inglês é o ligeiro A, chamado schwa sound. A. Por exemplo, na palavra photography, não devemos entonar cada sílaba, photography. A entonação ocorre somente na segunda sílaba, enquanto na primeira e na terceira utilizamos o som átono, A, photography. Desta mesma maneira, o schwa sound também está presente em economy, politics, investigate, discovery, paragraph. Agora veremos alguns exemplos de consoantes mudas: doubt, that, muscle, Connecticut, walk, talk. Sign, assignment, autumn, condemn, psychology, receipt, writing, wrong, knife, new. Lembre-se, não é necessário usar todas estas regras de pronúncia, tampouco há necessidade de pronunciar exatamente como um falante nativo do inglês. Seu sotaque exibe uma peculiaridade especial, estando impregnado de características culturais, e são coisas bonitas a se manter. O que realmente importa nestas regras é auxiliá-lo a falar com clareza e confiança, além de desenvolver habilidades auditivas. Aproveite, inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado!